E uma das bandeiras, depois veio a fundação da CUT em 83, e uma das bandeiras que a gente tinha era acabar com a terceirização no Brasil, que eu sempre chamei de locação de mão de obra, né? E que para mim podia ser considerado como um trabalho de semi-escravo, né? A situação que a gente vivia. Quando eu fui eleito deputado federal, em 1990, tomei posse dia 15 de fevereiro de 91, eu falei, bom, agora eu tenho uma tribuna, agora eu tenho a oportunidade de mostrar para o Brasil que a situação dos trabalhadores terceirizados. Meu primeiro dia na Câmara Federal, eu pensei, eu não vou ser qualquer deputado. Eu não vou ser mais um deputado. Eu tenho que ser o deputado. Portanto, eu vou mostrar especialmente e dar vez e voz àqueles que nunca tiveram vez e nunca tiveram voz. Eu desci lá no subsolo do anexo 4 da Câmara Federal para olhar como é que viviam os trabalhadores terceirizados. As meninas da faxina, né? Cheguei lá perto da hora do almoço e fui olhar as marmitinhas delas. Marmitinha que estava mal acondicionada. E eu fui abrindo uma por uma das marmitas. Tinha a marmita que tinha arroz, feijão, um tiquinho de carne moída. Tinha outras que tinha arroz, feijão e um pedacinho de bife. Tinha outras que tinha arroz, feijão e um ovo instalado em cima, que a gente chama de bife do zoião, né? E tinha outras que tinha arroz e chuchu. E tinha uma companheira chamada Celina que não quis mostrar a marmita. E eu fiquei perguntando para ela, que eu queria ver a marmita dela, mas ela não entregava a marmita. Até que as meninas falaram, ela está com vergonha de mostrar a marmita. Eu disse para ela que eu era vigilante, estava deputado, e que o vigilante é irmão das faxineiras, do ponto de vista de trabalho. Que ela não podia ter vergonha de me mostrar a marmita. E assim eu conversei que ela trouxesse a marmita. E por que ela não queria mostrar a marmita? Porque a marmita dela era um punhado de farinha. Estou falando de farinha, não estou falando de farofa. Um punhado de farinha com 3 torresmos. Aí eu olhei aquilo e falei para ela, Celina, você se alimenta com isso aqui? Você está fazendo regime? E ela disse, não, me alimento com essa comida todo dia. Porque eu tenho 8 filhos, meu marido foi embora, não aguentou a carga e eu tenho que dar comida para eles. Ela não tinha tipo de alimentação. Falou, por isso eu prefiro dar comida para eles e me alimentar com isso aqui. Eu falei, mas isso não alimenta nada. Eu falei, eu vou levar essa marmita para mim. E aí eu mandei comprar uma marmita para ela e levei aquela marmita. Quando a gente era eleito deputado federal naquele tempo, a gente recebia uma pasta bonita, né? 007, uma coisa fantástica, né? Aí eu botei aquele punhado de farinha dentro da pasta e fui no plenário, né? Era uma sessão conjunta do Congresso, porque o Collor tinha tomado posse, estava dando aqueles cavalos de pau de todo na economia e tudo, tinha muita coisa para ser apreciada, portanto era sessão conjunta do Congresso. Aí eu me inscrevi para falar, foi passando o tempo e não me chamava, né? Aí eu cheguei no Mauro Benevides, que era o presidente da sessão, e falei, senador, eu quero falar. Sessão conjunta do Congresso, quem preside é um senador, e ele era o presidente do Congresso. Ele falou, não, Chico, deixa para falar amanhã. Eu falei, eu preciso falar hoje. Até que eu falei, 2 minutos para mim está muito bom. Aí ele disse, tá bom, vou te dar esses 2 minutos. Aí quando eu subi ali na tribuna, primeira vez, estreando na Câmara, eu falei, senhores deputados, senhores senadores, vocês que estão aqui há tantos anos, mentiram tanto para a gente, vocês iam lá no interior, que sou do interior do Maranhão, dizia para a gente que ia mudar a nossa vida, vocês nunca mudaram nada. Falei, se a gente não é capaz de mudar a situação dos trabalhadores terceirizados que estão aqui dentro desse Congresso, isso não muda nada nesse país, portanto, parem de dizer que vão mudar, se a gente é incapaz de mudar as coisas aqui. Eu falei, eu vou mostrar para vocês como é que vive
uma trabalhadora terceirizada aqui dentro desse Congresso. Como é que essas faxineiras vivem? Falei, vocês que agora acabaram de ir ali num restaurante Pientela, que é restaurante de rico, muitas vezes uma garrafa de vinho lá é o mesmo preço do salário que essas meninas ganham, vocês nunca se importaram de verificar a situação que elas vivem. Vou mostrar agora como é que uma trabalhadora se alimenta. Aí abri aqui a pasta, né? Tirei o envelope que a marmita, o punhado de farinha estava dentro. E quando eu levantei assim, o Congresso parou. Porque lá o comum é ninguém parar para ouvir ninguém, né? Vocês podem olhar nas sessões da TV Câmara, fica todo mundo falando e parou. Quando eu exibi o saquinho de farinha. E à noite, as manchetes, Jornal Nacional, da TV Manchete, que tinha naquele tempo, de todas as redes de televisão, a manchete era: Chico Vigilante mostra a miséria e para o Congresso. Né? E parou mesmo para ouvir. E aí, a partir daí, a gente conseguiu ticket de alimentação, o primeiro órgão federal a ter ticket de alimentação, conseguimos uma série de conquistas para eles, e aí eu cheguei à conclusão que, como a gente não ia acabar com a terceirização, era difícil, era melhor a gente lutar para que estendesse os direitos dos demais trabalhadores para os terceirizados. E assim a gente tem lutado até hoje. Aí quando o Lula toma posse como presidente da República, assumiu o Ministério do Planejamento um companheiro que tinha sido sindicalista bancário, chamado Paulo Bernardo, né? E aí nós levamos a ideia para ele da gente reter as parcelas rescisórias dos trabalhadores, colocar numa conta especial para quando a empresa perdesse o contrato, os trabalhadores serem indenizados. E nós mostramos dados de empresas grandes que tinham quebrado no Brasil, tinha desaparecido e os trabalhadores não tinham recebido nada. Empresas que atuavam nacionalmente. Eu vou citar algumas que eu levei os nomes para ele. Falou, tinha um serviço especial de guarda, que era uma empresa chamada SEG, que trabalhava em todo o Brasil, os principais estados brasileiros tinham essa SEG, desapareceu e ninguém recebeu nada. Aí eu falei, tem a Selen, que era uma empresa do Rio de Janeiro, de uma família chamada Buffoni, né? O dono era o Silvio Buffoni. Também desapareceu, tinha vigilante em todos os estados quase, e ninguém recebeu nada. E fui falando, né? E falei de empresas locais também, tipo Planalto, Zenop, uma série de outras, que desapareciam e ninguém recebia nada. Falei, depois, Paulo, muitas vezes a gente entra na justiça e aí o Estado que vai pagar duas vezes. A gente ganha ação e aí tem que cobrar do Estado para que ele pague. Portanto, é possível ter uma norma que discipline o depósito das parcelas rescisórias. Na hora que a empresa recebe a fatura, você desconta, coloca numa conta especial. Quando o trabalhador, a empresa desaparecer ou perder a licitação, tem como quitar aqueles trabalhadores. E aí ele topou a ideia. Aí ele chamou um procurador lá do Ministério para elaborar a proposta. Levou uns dias, o procurador disse que não tinha como fazer, que isso era um negócio ilegal, não tinha como fazer isso. Chamou o segundo. O segundo pegou e disse a mesma coisa. Aí ele mandou o chefe de gabinete dele chamar o terceiro procurador, e aí o chefe de gabinete dele falou, olha, o ministro não está pedindo sua opinião. O ministro não quer a sua opinião. O ministro quer fazer, portanto ele está determinando que você faça. Se você não vai fazer, nós já devolvemos dois, vamos devolver mais um. Portanto, você vai ter que fazer. Aí eles fizeram. O primeiro órgão federal que disciplinou e passou a cumprir a instrução normativa, questão normativa número 1, foi o Conselho Nacional de Justiça, que era presidido pelo Joaquim Barbosa. Né? Portanto, o Conselho fez, disciplinou direitinho, colocou a conta,
Aí nós pegamos aquele modelo que tinha sido disciplinado pelo Conselho Nacional de Justiça, que valia para todos os tribunais federais, e apresentamos o projeto na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Aprovamos. O governador era Agnello, né? Do PT, tanto governador de esquerda. Aí a gente conseguiu aprovar a lei, foi sancionada por ele, mas aí veio a grande batalha, que foi a implementação da lei, né? Ou seja, regulamentar a lei. Porque mesmo o governador querendo, e a Maria del Carmo sabe disso, sempre tem um bocado de burocrata para atrapalhar a vida das pessoas. E aí ficava dizendo que era difícil, que não tinha como fiscalizar, que a gente estava dando responsabilidade para o Estado. Pô, se o Estado não tem responsabilidade, para que ele existe? E aí a gente conseguiu disciplinar, conseguimos, e a gente ficava mostrando o tempo todo. Se cumprir direitinho, vai para a conta do BRB, que é o Banco do Distrito Federal, no mínimo 300 milhões fica lá, circulando. Isso é ou não é bom para o banco? Falamos mais, é garantia de que os trabalhadores não vão levar calote quando a empresa desaparece. Ou quando perde a licitação e diz que não tem que pagar. E aí implementamos, começamos órgão por órgão, até que hoje já está valendo em quase todos os órgãos do governo do Distrito Federal. Em seguida, o Boaventura, dialogando aqui com a nossa querida deputada, conseguiu que a gente implementasse aqui na Bahia. Sei que não foi uma luta fácil, porque não dependia só da vontade da Maria del Carmo. Sei que vocês tiveram que acampar aqui na Assembleia Legislativa, né? 3 meses, né? Dormindo aqui. Rapaz, eu fico impressionado. Como é que você tem que ficar 3 meses para convencer as pessoas de que uma coisa boa para os trabalhadores, boa para o Estado, era ruim para quem? Ruim para o patrão caloteiro. Não é por isso que a gente chama de lei anticalote, porque só os caloteiros é que não querem a lei. Porque o que eles faziam antes dessa lei, Maria del Carmo? Pegava, entrava na licitação, a empresa séria cotava todos os valores, inclusive aquele dinheiro que não é dela e que ia ficar na cota especial, que é das parcelas rescisórias, ela nunca ia ganhar uma licitação. Porque o picareta chegava, cotava abaixo do valor, ficava 1 ano, 6 meses, 1 ano, enfim, desaparecia e os trabalhadores ficavam sem receber nada. Aí tinha que entrar na justiça. O Estado que já tinha pagado para aquela empresa ia pagar de novo, portanto pagava 2 vezes. Isso é prejuízo para o erário, é prejuízo para nós que somos contribuintes, que pagamos nossos impostos. Portanto, logo é uma coisa boa. Mas o que eu fico impressionado é o trabalho que a gente tem para convencer de que uma coisa boa para os trabalhadores também é bom para os patrões sérios. Que o patrão sério, que não quer dar calote, ele tem que aplaudir de pé essa lei. Aí, foi no governo Jacques, né, que vocês conseguiram, Jacques Wagner, né, que vocês conseguiram aprovar aqui, ele sancionou e a lei está valendo. Eu fico impressionado como é que o município não tomou ainda como exemplo e não implementou a lei no município também. Isso, inclusive, seria um caso de todos os municípios que têm empresa prestadora de serviço seguir o caminho que a gente conseguiu no Distrito Federal, conseguiu aqui na Bahia, conseguimos no estado do Rio Grande do Norte, conseguimos no estado do Maranhão, tanto é que vai espraiando por aí. Conseguimos no Rio Grande do Sul. Agora, a nossa grande luta, e a gente tem dialogado com o governo federal, está passando da hora de fazer uma lei federal que valha para os trabalhadores terceirizados da área pública, de toda a área pública, mas que valha também para os terceirizados da área privada. Porque nós que combatemos tanta terceirização, nós perdemos essa batalha. Portanto, a gente vai ter que fazer com que o terceirizado seja respeitado. Porque com a lei que foi aprovada no governo do Temer, de terceirização sem limites, hoje pode terceirizar tudo.
Se amanhã a Prefeitura de Salvador quiser, ela pode contratar todos os servidores da educação através de empresa terceirizada. Que é isso que já está sendo feito em alguns estados. Então, ao invés de fazer concurso público, pela lei da terceirização sem limite hoje, pode contratar todo mundo terceirizado. Portanto, é preciso que nós vamos continuar lutando para que isso não aconteça, para que essa lei não seja implementada, mas é importante que a gente batalhe para que os direitos desses trabalhadores terceirizados sejam assegurados. Inclusive, Maria del Carmo, Paulo Brito, a gente tem, e vocês, todo mundo conhece, tem trabalhador terceirizado que fica 5 anos sem tirar férias, né? Parece uma maldição, né? Na hora que ele completa o período para tirar férias, a empresa sai, ele entra em outra, né? Aí ele, estou meio cansado de tudo, mas vou ter paciência, porque dessa vez eu vou tirar férias, entrou outra empresa. Aí quando ele completa o período de tirar férias naquela outra, parece uma maldição, né? Vem outra, aquela empresa sai, ele fica sem férias. Aí ele, mas eu estou cansado, gente. Mas eu não posso sair da empresa, porque tem meus filhos, principalmente as mulheres terceirizadas da limpeza, que é uma coisa que sempre eu digo, homem é bicho sem vergonha, gente. Na hora que tá lá, né, no bem bom, aí faz um monte de menino, na hora que o negócio é aberto em casa, qual a primeira coisa que ele faz? Vai embora, não é isso? E fica lá, coitada da mulher, com um bocado de menino para cuidar, não é assim? Ou eu estou falando alguma bobagem? Não é? Aí vai embora. Aí fica a mulher com aquela reta de filhos, aí está cansada, quase descambichada de tanto trabalhar, esperando que eu vou tirar minhas férias. Sai a miserável da empresa, entra outra. E ela continua sem férias. Tem gente, 5, 6 anos sem tirar férias, né? Portanto, a gente tem que ter leis que protejam essas pessoas, porque não dá, sinceramente, para continuar desse jeito. Como a gente não conseguiu acabar com a terceirização, que a gente tenha força para fazer com que a terceirização se torne uma coisa melhor. Já foi pior. Você pega a terceirização nas escolas, por exemplo, lá no Distrito Federal, quando os trabalhadores foram contratados, parecia que eles eram um corpo à parte, né? Que eles não faziam parte do conjunto. Hoje eles estão inseridos, hoje eles fazem parte, efetivamente. Mas eu tenho um exemplo, que é do Banco do Brasil, onde tinha um restaurante, o vigilante fazia a segurança, deputada, na porta do restaurante, dos funcionários do Banco do Brasil, mas ele não podia entrar para comer. Era proibido o vigilante entrar para comer. Foi preciso a gente fazer uma greve para poder ter o direito do vigilante comer naquele restaurante. Agora, no governo do Capiroto, teve um dia que uma trabalhadora da limpeza entrou no elevador da Caixa Econômica Federal, estavam os servidores dentro do elevador, e aí um elemento lá, que não dá para chamar de companheiro nem de trabalhador, mas era funcionário da Caixa, falou, sai do elevador que aqui não é seu lugar. Imagina a decepção dessa mulher, imagina o quanto que ela chorou e como deve ter abalado o psicológico dela de sair do elevador porque era terceirizada. Não é? Quando eu fui deputado federal, tem um elevador só para os deputados. É uma fileira de elevador. Aí eu chegava lá, estava aquele bocado de faxineiro e tudo. Aí eu falava, vem cá, entra todo mundo comigo aqui, né? Aí elas entravam no elevador, os deputados junto comigo, né? Rapaz, vocês acreditam que teve deputado que foi reclamar para o presidente da Câmara, dizendo, tem um deputado aí que chega aí e bota esse bando de mulher da faxina para entrar no elevador. Aí eu falei, quem é que limpa essa porcaria? Quem é que faz a higienização disso aqui? Quer dizer que elas são boas para fazer a higienização desse elevador e não podem andar no elevador? Falei, pois toda vez que eu chegar que elas estiver aqui, são minhas convidadas, vão subir comigo, né? E foi assim que a gente conseguiu e fez com que elas passassem a se sentir como gente,
que é o que a gente quer que os terceirizados se sintam. São trabalhadoras e trabalhadores, são gente, e por isso tem que ser respeitado. Portanto, parabéns à nossa deputada por ter encampado esse projeto e por essa lei hoje estar completando 10 anos. 10 anos. Muito obrigado a todos e a todas.